Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para uma aula. Eu agradeço as pessoas que acompanharam da igreja, ou seja, fora, se não seja da igreja, Batista de Vila Oliveira, que acompanhou a aula passada. E aqui eu trago mais uma aula que eu prometi na aula passada, né? Na aula passada nós aprendemos no capítulo de Êxodo 19, o 20, do 1 ao 17, onde nós falamos como que Deus entregou as leis ao povo de Israel através de Moisés. E eu disse que naquela aula eu não ia entrar muito a fundo sobre os mandamentos do Senhor, sobre os 10 mandamentos, e que eu iria trazer um estudo à parte do que seriam os 10 mandamentos. No caso, eu comecei a fazer essa aula, eu tive bastante trabalho para concluí-la, né? E tive que cortá-la em duas partes. Então, nessa aula, nós vamos abranger os 5 primeiros mandamentos e na próxima aula a gente abrange os outros cinco. Lembrando que nesta aula a gente vai abranger a sequência dos 10 mandamentos que foi citado pela primeira vez na Bíblia ali em Êxodo 20, do 1 ao 17. Eu digo isso porque depois, quando os mandamentos são entregues novamente para Moisés, algumas alguma sequência pode estar diferente dessa daqui. O quarto e o quinto pode estar invertido, o quinto e o sexto mandamento, mas nós vamos ver na sequência do 1 ao 10 que foi dado por Deus através aqui da palavra dele, né, do Êxodo 20, do 1 ao 17. Então vamos iniciar essa aula aqui, irmãos. Irmãos, então vamos aqui para a apresentação. Então, essa aula que eu renomeei como os 10 mandamentos, na outra aula foi os mandamentos do Senhor, essa daqui vai ter duas partes, como eu havia dito. Então, primeiramente aqui, como eu fiz de costume na aula passada, né, as duas dicas que eu dou, novamente, pessoal que puder aí utilizar fone de ouvido, ou se estiver assistindo na TV é melhor, tudo para que vocês ouçam claramente minhas palavras aqui. E a segunda dica é a Bíblia de papel, né? Como o pessoal que vai utilizar no celular não vai poder ficar abrindo a Bíblia digital. Então, quem quiser acompanhar, acompanha na Bíblia de papel. Tudo bem que essa aula é uma aula mais de estudo, então o que eu vou trazer aqui são referências bíblicas. Então, se vocês quiserem anotar também para depois estar conferindo, né, o que eu estou passando. Então, vamos continuar aqui. Então, irmãos, primeiramente, nosso estudo sobre os 10 mandamentos será mais aproveitado, né, e enriquecido se primeiramente a gente considerar o panorama, né, geral da lei de Deus presente nas Escrituras, né? Primeiro a gente tem que ter isso daí bem claro nas nossas mentes, né? Então, em primeiro lugar, a, a palavra lei na Bíblia geralmente tem múltiplos significados, né? Quando encontramos a palavra lei, é necessário discernirmos seu sentido específico, né, no contexto de qual que ela foi usada. A palavra lei é muitas vezes utilizada para referir o Pentateuco, como nós já aprendemos, né? O Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia que Moisés escreveu, né? O Deuteronômio foi uma parte, né, escrita por ele, mas considerado por ele, por testemunho ele também, da vida dele e tudo. E, é, e nele ele relatou, né, a lei de Deus que foi seguida durante gerações e gerações, e até mesmo Jesus seguiu muitos dos mandamentos que Moisés escreveu, né, das leis dadas por Deus, o Pai. E as leis às vezes pode ser referenciada, né, que referenciada pela a Bíblia toda ser um livro, ser leis, né, são citados leis e ser
resumida como uma grande lei de Deus, né? Um, uma conduta, né, que Deus deixou, alguns exemplos de muitas pessoas. Então, nós podemos ver até isso daí em Salmos 1, do 1 ao 2, e Salmos 19, do 7 ao 10, que diz assim, né? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nele medita dia e noite. Lembrando aqui que eu utilizo nas minhas aulas a versão NVT da Bíblia, mas deve estar algo muito parecido na sua versão da Bíblia que você costuma ler, né? É, então, a palavra lei, ela é muitas vezes utilizada para designar todo o sistema cerimonial de adoração do povo de Israel. Isso incluía os tabernáculos, né, como nós já sabemos, né, o sacerdócio, as ofertas, dias santos e as leis de dieta alimentar do povo do Velho Testamento, como Hebreus 10, 1 e Hebreus 9, 22 cita. A outra coisa é a frase lei moral é muito usada para se referir aos padrões básicos de certo e errado. Até nos dias de hoje, isso daí nunca vai deixar de existir. A lei cerimonial poderia ser aniquilada, mas o dever de amar a Deus permanece sempre. Os Dez Mandamentos são frequentemente citados como sendo uma lei moral. Quer ver um exemplo, irmãos? Um certo grau de conhecimento do certo e do errado foi implantado por Deus e na nossa consciência humana. Nós vemos isso daí quando o pecado entrou no homem, né, em Gênesis 3. E em Romanos 2, do 14 ao 15, também cita um pouco disso. Por mais que nós façamos algo que não seja correto, né, ao nossas leis morais, né, que nós acreditamos ser certo e errado, por mais que a gente não concorde que aquilo seja errado, algo dentro de nós indica que aquilo não é certo. É incrível. Então, esse conhecimento de certo e errado foi implantado por Deus na consciência humana, querendo ou não. No sentido mais profundo, a lei é escrita no coração daqueles que nascem de novo, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, depois eu vou desmembrar um pouquinho isso quando a gente estiver em um dos mandamentos que eu já vou citar. Então, eles somente têm um maior entendimento das exigências da lei, como também amam e desejam obedecer os seus preceitos. Essas pessoas que nascem de novo, como está escrito em Romanos 2, do 14 ao 15, que eu havia citado, diz assim: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhe dizem que eles estão agindo corretamente. Você vê? Os gentios eram um povo que não tinha a lei escrita, mas mesmo assim eles sabiam quando estavam fazendo alguma coisa errada, alguma coisa certa. Entendendo a lei. Deixa eu só ver aqui. Desculpa, não havia colocado esse. Entendendo a lei foi o que a gente acabou de citar. Então agora a gente vai falar sobre as implicações da lei. A própria existência da lei abrange muito, irmãos. Em primeiro lugar, para ser consistente, alguém que fala que é ateísta, que é ateu, que não acredita em Deus, a pessoa deveria se privar totalmente de qualquer conceito de moral absoluto. Por exemplo, se não há Deus, não há nada de certo ou errado. É, assassinato, por exemplo, um assassinato e uma caridade seriam meras coisas diferentes. Não teria certo ou errado se não existe um Deus e preceitos de certo e errado, uma lei implantada na nossa consciência, no nosso coração. E então, em segundo lugar, né, eu coloquei aqui,
As leis morais das Escrituras referenciam o caráter de um Deus santo. A lei sempre reflete a natureza do legislador, a pessoa que fez a lei, a pessoa que criou a lei, né? E você vê que os 10 mandamentos, ela reflete o caráter de um santo Deus. Note a impureza das leis feitas por homens ímpios e atribuídas a falsos deuses de hoje em dia. Por exemplo, o fato do amor cumprir a lei revela a perfeição da natureza de Deus. Nós poderíamos, por exemplo, conceber que nosso Senhor permitiria, por exemplo, o aborto, as jogatinas, a impureza sexual, como fazem os modernos legisladores? A gente poderia dizer que, seguindo os 10 mandamentos, Deus concordaria com tais atos, né, que são feitos, que são cometidos desde os primórdios até os dias de hoje, e que os legisladores de hoje em dia, muitos deles concordam em fazer? Não. A terceira coisa que eu coloquei, nesse tópico também de implicações da lei, é que uma vez admitida a existência do certo e do errado, a certeza do julgamento fica estabelecida. As leis não são meras sugestões, elas são leis que devem ser seguidas. Toda lei carrega consigo a ameaça da penalidade para aqueles que a violam. É claro que as 10 leis, irmãos, foram concebidas naquela época para aquele povo que não tinha desmembrado na mente deles e nem no coração como que era o sacrifício vivo de um Deus. De Deus para nos livrar do pecado. Então, era ideal que Deus deixasse bem detalhado as leis, né? Deixasse elas bem específicas, como ele deixou todas as regras para o povo de Israel. E que depois Jesus, ele resumiu elas apenas 2 leis, porque seguindo as 2 leis, você segue as outras 8. Então, essa é o princípio, né, dessas leis. A outra coisa é os atributos da lei de Deus. Em primeiro lugar, né, o primeiro atributo das leis do Senhor é a pureza perfeita. As imperfeições e limitações dos homens são refletidas nas suas próprias leis, irmãos. O único sistema de leis perfeito e santo é o de Deus. Todos como diz em Salmo 19:8, todos os sistemas de leis que são feitos hoje em dia, que são implantados nesse mundo, são totalmente imperfeitos. Em segundo lugar, que coloquei aqui nessa atributos das leis do Senhor é espiritual. As leis dos homens controlam a conduta e de uma forma, né, as palavras da sociedade. É isso que eles controlam, os atos e as palavras, né, os gestos, né? Só que a lei do Senhor, ele julga o coração, diferente das leis dos homens. C, a abrangência, né? Os governos humanos estão sempre fazendo novas leis para uma situação não prevista. A lei de Deus não precisa de adendos, não precisa de conserto, arrumar ajustes. Ela cobre cada dever do homem, seus princípios e preceitos, como o Salmo 119, 96, versículo 96. E eu coloquei também aqui unidade. Alguém pode quebrar a lei dos homens e ainda ser obediente em outras áreas. Isso daí pode acontecer. Tem pessoas que seguem algumas leis, mas, por exemplo, a pessoa vai e nega imposto na hora de declarar o imposto de renda, mas ela obedece outras leis. E este não é o caso das leis de Deus, né? Como está escrito em Tiago 2:10. Isso ocorre porque o amor é o fundamento de todas as leis de Deus. Então, pecar em qualquer uma dessas leis que Deus deixou, você está falhando em amar, que é o fundamento da lei de Deus como um todo, né? Como um todo. E por último aqui na introdução, irmãos, eu coloquei que o propósito da lei. O propósito da lei
A lei nunca foi dada para salvar uma alma. A gente vê isso daí numa passagem, né, na Bíblia, que eu posso estar errado no modo que eu estou escrevendo, né, mas o príncipe que chegou para Jesus e falou que ele seguia todos os mandamentos, o que que ele podia fazer para seguir a Jesus, né, e conquistar o galardão, né, tudo, e Jesus falou que não era não conhecia ele, né? Não era se ele queria seguir a ele era para deixar toda a riqueza dele e seguir a Deus, a Jesus, porque aquilo era o que comandava o coração dele. E ele seguia todos os 10 mandamentos, mas não seguia basicamente ele não seguiu o primeiro, né? Que é amar a Deus de todo o coração, porque em primeiro lugar na vida dele estava o dinheiro, estava os bens dele. E ele não conseguiu se desfazer daquilo para seguir a Deus. Então, qual que é o propósito, então, dessas leis, se não é salvar a alma, né? A lei é usada para revelar ao homem, como muitos dos ensinamentos que eu trouxe do Antigo Testamento, irmãos, em Gênesis e até mesmo em Êxodo, seu estado de pecado e a necessidade de Jesus Cristo na vida delas. Como está escrito em Romanos 3, 19 ao 20 e Romanos 7, 9. Aqueles que se medem pelo padrão perfeito de Deus pode ver um quanto caíram. Tais pessoas compreendem a necessidade de receber a justiça perfeita que lhes é imputada pela fé em Jesus Cristo. Certos pregadores, por exemplo, irmãos, do passado se referenciavam à lei de Deus como, por exemplo, uma agulha que abriu o caminho para que a linha do evangelho passasse. Eu acho muito da hora esse exemplo. E então esse é o maior intuito do propósito das leis de Deus. Então, eu vou passar algumas. Esse estudo é muito abrangente, mas eu vou passar algumas coisas importantes sobre esses 5 primeiros mandamentos. E espero que os irmãos aprendam mais e que o Senhor esteja falando com os irmãos através das minhas palavras. Como no começo da aula eu não fiz uma oração, eu vou fazer no final da aula agradecendo a Deus por tudo. O primeiro mandamento, a parte A do versículo 3 do capítulo 20 de Êxodo, diz assim: Não tenham outros deuses além de mim. Na verdade, o versículo 3, né? Não tenham outros deuses além de mim. Em primeiro lugar, o que eu coloquei aqui é o que esta lei proíbe. Então, a adoração a falsos deuses, irmão, pode abranger muito, né? Em primeiro, vou colocar aqui uma observação. Alguém disse que Deus criou o homem. Eu já ouvi essa frase também em outra ocasião, em que dizia assim, que alguém disse que Deus criou o homem, a sua imagem, e o homem estava atribuindo favor, criando outras coisas, criando outros deuses, né, para ele. E essa declaração, ainda que irreverente, né, indica uma grande verdade, né? Os homens estão sempre ocupados na criação de novos deuses. Na maioria das vezes, isso envolve uma reformulação de seus conceitos a respeito do verdadeiro Deus. E isto é o causador pela in, inimizade natural do homem contra Deus, como diz em Romanos 1:23. E que se o Espírito Santo não convence o homem de se aproximar de Deus, o homem por si só não vai a Deus, buscar a Deus. Ele se desaproxima dele. A outra coisa que eu coloquei aqui foi o segundo tópico, é falsos deuses são criados de diversas maneiras. O que que significa isso, né? Considere aquelas heresias que falam de Deus, mas negam, por exemplo, aquelas religiões que falam de Deus, né? Falam de Jesus, mas eles negam a triunidade, né? A santidade, o poder e a soberania de Deus. Até outras religiões e outras pessoas. Todo grupo que nega a deidade de Jesus Cristo está adorando um Deus falso.
Aquele que fala assim, eu acredito em Deus, acredito aquele Deus, mas é, é o Deus que eu acredito, é o Deus que assim eu criei, é o Deus que eu acredito no Deus, mas da minha forma, da minha forma de seguir, de adorar, de acreditar. Isso daí é negar a Deus, porque só existe um Deus. E muitos que falam de Jesus ou Espírito Santo estão, na verdade, se referindo a criações de suas próprias mentes, como diz em 2 Coríntios 11:4. Outra coisa, os homens fazem deuses falsos quando colocam algo entre o homem e Deus. O intermédio entre Deus e o homem, nesses casos, não é Jesus. Nesse caso, como eu disse na aula passada, né, tipologia de Cristo, quando Deus pediu para Moisés não fazer com que o povo subisse no monte, não se aproximasse muito dele. O intermédio, né? Tem pessoas que fazem falsos deuses entre Deus e, por exemplo, se você pegar na Umbanda e algumas outras religiões pagãs, eles mesmos reconhecem que que muitos deuses deles, né, estão sendo intermediários entre eles e o Criador. Os homens, por exemplo, esse tipo de paganismo, né, quando rezam para outros santos, Maria e outros anjos, também eles estão adorando outros deuses. Pior ainda é a adoração dirigida aos meros homens, né, nas igrejas. Por exemplo, que está escrito em Atos 10, do 25 ao 26. Imagine a blasfêmia, então, irmãos, de chamar um mero mortal de cabeça da igreja, como muitas denominações acabam fazendo. Esse título pertence somente a Jesus Cristo, somente a Ele, como está escrito em Colossenses 1,18. Irmãos, é capaz de que alguns desses próximos mandamentos eu acabe. Se você não é cristão, se você não é. Não falo ser batista, mas você não tem como provisão de fé o cristianismo, né? Seguir a Cristo, é capaz de muitas das minhas palavras aqui acabarem te ofendendo, né? Ofendendo ao que você crê. Eu gostaria primeiramente de estar dizendo que o que eu estou usando como base aqui é a palavra de Deus. Independente de crença, independente de religião, vamos lembrar que o que foi deixado para nós foi a palavra sagrada de Deus e que nós devemos adorar somente a um Deus e que tudo o que precisamos está escrito nela. Então, antes de você se ofender pelas minhas palavras, a gente queira escutar um pouco o que eu estou dizendo e ler as referências bíblicas, né, que eu estou passando. E nosso fundamento, nosso principal fundamento de fé é a Bíblia. Então, eu não vou falar nada aqui que não esteja fundamentado na Bíblia. Amém, irmãos? Eu fico meio preocupado assim, e muitos acharem que eu estou sendo, como que eu posso dizer, hã? Querendo brigar, querendo arrumar uma discussão com uma outra religião, mas vejamos primeiro a Bíblia. Vejamos primeiro o que está escrito na Bíblia. Eu não quero que você leve em consideração as minhas meras palavras. Eu quero que você leve em consideração ao que está escrito na Bíblia realmente. Que você pare para pensar se realmente isso é o que Deus deixou para nós, o que realmente é certo e o que é errado, né? Está falando sobre as leis de Deus. Então, é, e outro tópico, outra coisa que eu coloquei aqui também, referente a esse tópico de falsos deuses, que são criados de diversas maneiras, é fazer de qualquer coisa, exceto Deus, objeto de supremo respeito, ainda que o homem deteste a idolatria aberta, é falhar em dar a Deus o seu justo lugar. Nós devemos dar a Deus o seu justo lugar, o lugar de Deus. Note as coisas que os homens colocam à frente de Deus. Aqui, quebrando assim
o mandamento, né? O primeiro mandamento aqui, desmembrando ele, as pessoas colocam Deus numa posição que não é, de Deus. E muitas pessoas adoram esses quatro, esses quatro exemplos que eu coloquei aqui. Por exemplo, tem pessoas que adoram a si mesmas, né? Adoram o eu, adoram o seu eu. E isso daí a gente pode ler em Mateus 16:24. Isso daí também é adorar outros deuses, é adorar um outro ídolo, ter outro ídolo, outro ídolo. Outra coisa, tem gente que adora as possessões demoníacas, acaba adorando, tendo fascinação por isso e acabam adorando isso, como está escrito em Colossenses 3:5. Em terceiro lugar, as pessoas, por exemplo, desse mundo, acabam adorando muito é, os prazeres dessa vida, dinheiro, os prazeres da carne, qualquer outro tipo de coisa que você for colocar à frente de Deus. E em último lugar, que a maioria das pessoas, e muitas pessoas até cristãs dentro do nosso meio, nas igrejas, elas acabam adorando a família em primeiro lugar. E essa não é a posição da família. Em primeiro lugar, nós devemos adorar, colocar Deus em primeiro lugar. Independente de qualquer coisa, Deus em primeiro lugar. Sem Deus, nós não somos nada e nem família nós teríamos se não fosse Deus. Então, nós podemos ler isso daí também em Mateus 10:37. E o último tópico do primeiro mandamento é o que envolve a adoração a Deus. O que envolve a adoração a Deus é amar a Deus, Mateus 22, do 37 ao 38, lembrar-se de Deus, como está escrito em Malaquias 3:16, também em Salmos 63:6, recordar-se de Deus, Eclesiastes 12:1, estimar ou apreciar a Deus, desculpa, irmãos, Eclesiastes 12:1, es, é, desculpa, estimar ou apreciar a Deus, Salmos 71:19, deleitar-se em Deus, né, esperar em Deus, confiar em Deus, Salmos 37:4. Somente Deus deve ser o objeto de nossa confiança, Jeremias 17, do 5 ao 8. Somente a Deus é que as nossas orações devem ser dirigidas, Mateus 6:9. Deus deve ser louvado, Salmo 100. E Deus deve ser agradecido sempre, irmãos. Em primeiro lugar, sempre agradecer a Deus, Tiago 1:17. Então, como cristãos, devemos constantemente lembrar que Cristo deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, acima da nossa família, acima dos prazeres, acima do eu, acima de mim mesmo, acima de tudo. Nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus, colocar ele em primeiro lugar e ele no lugar de posição. Isso daí seria você seguir o primeiro mandamento de Deus. O segundo mandamento, irmãos, diz assim, a parte A do segundo mandamento, versículo 4 do capítulo 20. Não faça para si espécie alguma de ídolos ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. E é engraçado que esse mandamento, que foi o segundo citado nessa passagem, ele coloca muitos complementos sobre isso que ele pediu para o povo. E é engraçado que também essa sequência que ele colocou acaba a gente lembrando de um próximo acontecimento que vai ter, que vai ser de quando Deus está escrevendo nas tábuas da lei, os 10 mandamentos para Moisés, em 40 dias que ele ficou ali na presença de Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, chegou a hora, desce, volta para o povo, porque eles já fizeram um bezerro de ouro e estão adorando outro Deus. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer, é onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então não é mera coincidência a sequência também dos mandamentos de Deus. Devemos estar sempre atentos aos pequenos detalhes da Bíblia. Então,
Nesse segundo mandamento, como eu disse para os irmãos, nessa aula eu iria trazer algumas coisas que podem ferir outras religiões, podem ferir outras crenças, mas nosso intuito, nossa intenção aqui é estudar a Bíblia do que está na Palavra de Deus. Em primeiro lugar, que o Senhor Deus possa estar trazendo para você também discernimento, né, do que nós estamos lendo. E o complemento desse versículo 4 é nada mais, nada menos do que o versículo 5 e o 6. Então são três versículos grandes referentes ao segundo mandamento. Então Deus falou aqui que não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor até 1000 gerações. Em hebraico está escrito nessa parte, né? Milhares dos que amam, e obedecem aos meus mandamentos. Eu já vou desmembrar um pouco mais sobre esse comentário aqui, sobre essas 1000 gerações, essas 4 gerações de as consequências do pecado, de forma mais clara para os irmãos. E, em primeiro lugar, a origem da idolatria. Só um complemento, irmãos, lembram em Gênesis, quando era na época de Nirod, que eu estou lembrando agora da aula da Torre de Babel, como que tinha um estudo que eu trouxe complementar, né, sobre a divisão das línguas e os deuses que eram adorados, e que só naquela época já tinha 700 deuses naquela localidade, 700 deuses adorados entre deuses que para eles eram pequenos e deuses grandes. E então a idolatria sempre foi algo que desde quando o pecado entrou no ser humano, ele idolatrou qualquer tipo de outra coisa. Nós já sabemos através da Bíblia que nós mesmos fomos feitos para adorar. Então, se nós não adoramos a Deus, nós colocamos alguma coisa para adorar em nosso coração. Algum tipo de idolatria. Então, a origem da idolatria surgiu da inimizade, como eu disse para os irmãos, do homem contra Deus. Romanos 1, do 21 ao 23. Os homens, por natureza, desejam remover Deus o mais longe possível de suas vidas. Eles preferem rezar ou adorar alguma coisa que represente Deus do que tentar adorar o Deus Santo, o Deus vivo. Paulo ensina que ao fazer isso, os homens estão realmente adorando a um demônio. É bem forte, irmãos. Isso daí ele disse em 1 Coríntios 10, 20. Deus pode somente ser adorado em verdade, como está escrito em João 4, 24. Ele só pode ser adorado em espírito e em verdade. O outro tópico que eu coloquei é o foco desse mandamento. O foco desse mandamento, irmãos, é que Deus está proibindo e não está proibindo, na verdade, nenhum tipo de desenvolvimento, né, da arte ou da arquitetura, tanto que isso daí foi criado por ele, né? Quando o tabernáculo foi criado, ele deu o dom para um homem para que ele tivesse dons artísticos para poder criar cada um dos trechos, né, do tabernáculo do Senhor. Não é isso daí, mas sim as criações humanas não autorizadas para adoração, entendeu? Deus deve ser adorado de acordo com as Escrituras, como está escrito em Mateus 15, 3. A morte de Cristo, por exemplo, se fez conhecida através da pregação do Evangelho. Jesus pregava o Evangelho e ele foi, o rei dos judeus foi crucificado lá e morto, né, de forma cruel na época, a pior morte que poderia existir, porque ele pregava o Evangelho dos 30 anos aos 33 anos. Né? Com 30 anos, eles na época, os judeus tinham uma autorização de lei em que eles poderiam ensinar. Então, por exemplo, eu tô aqui ensinando para os irmãos a Bíblia, né? Para que eu, na época, tivesse autorização em lei para poder estar ensinando para os irmãos, teria que ser no próximo ano,
quando eu tivesse 30 anos, a partir dos meus 30 anos. Mas ele foi morto por causa disso, por causa da pregação do evangelho. E é representada que é representada por nós, né, como um simbolismo, né, na ceia do Senhor. Como sempre, aqueles que nisto desobedecem a Deus tentam defender sua conduta. Aqueles que adoram outras imagens, outros deuses, eles tentam defender. Vamos notar aqui um exemplo que eu coloquei, por exemplo, né? Um antigo escritor católico chamado Gregório, ele escreveu assim: as imagens são os livros dos iletrados, né? Ele está dizendo assim que as imagens elas foram implantadas nada mais nada menos para que pessoas que não tivessem instrução de escrita e leitura, que elas entendessem melhor por causa das imagens. E ele achava que as pessoas de mente simples, né, eram ajudadas através das imagens visíveis. Se esse cara, né, esse Gregório, tivesse estudado, por exemplo, a Bíblia, ele saberia que os ídolos são professores pobres, como é dito, por exemplo, em Jeremias 10:8. Esse eu vou ler para os irmãos. Está dito dessa forma: os que adoram ídolos são tolos e insensatos. Adoram ídolo ou adoram objetos feitos de madeira. Em Abacuque 2:18 está escrito dessa forma: de que vale o ídolo esculpido por mãos humanas? Ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar? Está escrito em Abacuque 2:18, irmãos. Então vamos continuar sempre usando a Bíblia como nosso fundamento aqui. Tem que ser a base de tudo. Coloquei também que os homens têm argumentado de que Deus criou símbolos também na manifestação de sua presença. É, isso era o ponto, né, que deve estar bem claro na nossa mente, né? O que Deus cria, o que é autorizado por Deus, esses sim são legítimos. Mas a criação dos homens é proibida. Tanto que Deus, no tabernáculo, ele pediu para que os homens criassem da forma exata, com as medidas exatas do que ele queria que criasse. E nada foi inventado pelo homem. Em que lugar nas Escrituras encontramos os santos utilizando estátuas de Cristo à imagem de Deus? Não é utilizado em nenhum lugar. Pelo contrário, muitas vezes Deus era citado como o Deus invisível. Aqueles que fazem uso desse argumento se referem da diferença entre o tipo ou símbolo de uma imagem. Por exemplo, desde o início a gente aprendeu de Gênesis e Êxodo sobre várias tipologias de Cristo. É maravilhoso nós vermos como Deus tentava mostrar para o seu povo, o povo que não tinha em sua mente nem as leis e nem o sacrifício que foi feito e seria feito por Cristo há milhares de anos depois, há 1.000, 2.000 anos depois. Então, Deus mostrava através dos seus servos e os feitos dele muitas tipologias de Cristo. Por exemplo, na Arca de Noé. A Arca de Noé era um tipo e não uma imagem do Salvador. O tabernáculo continha muitos tipos de Cristo, mas não havia imagens de Deus naquele lugar. Isso é especialmente importante quando nós lembramos que havia imagem de querubins no Santo dos Santos. Querubins que estavam, como eu posso dizer, em adoração ao Deus no Santo dos Santos, mas nenhuma imagem de Deus invisível, do Deus invisível. Então, para prevenir o uso não autorizado da arte na adoração, Deus relembra Israel que ele desceu que quando ele desceu do Monte Sinai, ele não viram nenhuma imagem quando ele desceu com as leis. Lembramos também, irmãos, até nós ainda estamos caminhando por esse caminho, está próximo de chegar nessa aula, mas quando Deus pediu para criar uma serpente de bronze para que o povo que estava sendo punido por ele, com as mordidas das cobras, olhassem ela e não morressem, ele não queria que isso se tornasse também um objeto de adoração deles, como está escrito em 2 Reis
do 10 ao 4. Então, é isso que a Bíblia diz em referente à idolatria, né? A outra coisa outro tópico é a tolice da idolatria. A mera ideia de idolatrar é ridícula, porque a sua popularidade em todas as épocas é um testemunho de depravação do homem. Nunca dá certo, nunca é algo que completa o homem também. Note o desprezo dado a esse tipo de ação, né, de ficar idolatrando, dos escritores da Bíblia. Por exemplo, Isaías, que disse, Isaías 44, 9 ao 20, Atos 17, 29, Salmo 115, do 3 ao 4. E, por último, sobre esse segundo mandamento, é o perigo da idolatria. Em primeiro lugar, Deus é um Deus zeloso, irmãos. Nós provocamos a ira quando damos a outro ou a uma outra coisa a glória devida que seria para Deus, como está escrito em Isaías 48, 11, Romanos 1, 23. Em segundo lugar, Deus julga esse pecado. É triste vermos como eu tinha dito lá, os complementos dessa que Deus disse sobre gerações, né? Que lembraria de 3 a 4 gerações, mas aqueles que honrarem a Ele e adorarem Ele, ele lembraria em 1000 gerações. É triste vermos que até mesmo as crianças dos idólatras podem ser infectadas e prejudicadas por isso. A gente percebe isso naqueles países de miséria, que aqueles países a gente percebe a miséria naqueles países idólatras, né? A Índia, aqueles outros países que idolatram muitos deuses e muitas criações de Deus. A gente vê aquelas crianças e tal, a gente entende um pouco sobre aquele complemento que Deus trouxe no versículo 5 e versículo 6. E por último, os ídolos são professores da mentira. Aqueles que dizem ensinar o evangelho através das imagens nunca pregam a verdade do Evangelho. 1 Coríntios 1, 21. Os homens são salvos ao ouvir o Evangelho e não ao contemplar a arte. Então, por exemplo, irmãos, eu coloco aqui, eu sempre coloquei, gostei de fazer animações, né, fazer ilustrações, até algumas músicas eu passo em algumas aulas minhas, para ajudar no visual, na parte visual, os irmãos a acompanharem alguns temas muito complexos, às vezes que eu passo para os irmãos. Apenas um complemento. Já disse várias vezes que essas imagens são meramente ilustrativas, né? Ainda mais dos que ilustram servos do Senhor e muitos atos que estão na Bíblia são meramente ilustrativas. O que, na verdade, importa é o Evangelho dito, né? Os homens são salvos ao ouvir o Evangelho e não e guardar no seu coração o Evangelho, e não ao contemplar a arte ou o que eu estou querendo mostrar aqui para os irmãos, e sim o que está escrito na Bíblia, como está escrito em Romanos 10, 17. O terceiro mandamento, ele diz assim, irmãos, versículo 7: Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Irmãos, talvez esse seja um dos mandamentos que nós mais falhamos. Então, eu coloquei até aqui o exemplo aqui, que os homens na língua hebraica, os nomes na língua hebraica, as línguas mais, as mórdicas, as línguas que não existem mais, as línguas mais antigas também têm muito isso, tem sempre um significado no nome de cada pessoa, sempre um significado. E muitas vezes a pessoa era profetizada antes de nascer através do nome. Profetizava a vida dela, algo que aconteceu, o nascimento dela, ou que o pai queria para aquele filho, como foi o caso de Noé. E, e então, o nome de Deus também representa tudo que ele tem revelado a seu respeito.
Isso inclui seus nomes, os títulos, os atributos dados a ele, autoridade, palavra e adoração. Confiar no nome de Deus é confiar em seu poder, amor e sabedoria, como está escrito em Provérbios 18:10 e Salmos 20, versículo 1. Conhecer o nome de Deus é conhecer tudo a respeito dele. Como foi descrito para Moisés, a gente viu aquela maravilhosa passagem quando Deus descreveu um pouco mais sobre ele para Moisés, um amigo dele, considerando amigo dele. E de forma diferente que ele se expressava de algumas palavras em hebraico, é, Elohim, outras palavras para para os patriarcas, ele expressou como o eu sou e outras e outros nomes para ele, que também designavam os atributos de como que era Deus, o que era Deus, né? Então, pregar o nome de Deus é fazê-lo conhecido. Agir no nome de Deus é agir sobre a sua autoridade, como, por exemplo, até mesmo os pagãos, né, na época do Egito, como eu ensinei para os irmãos na, eu ensinei na aula, acho que foi Quem Sou Eu, que foi a aula de Moisés, que da cultura egípcia, o que para eles era importante, o porquê que Moisés não descrevia o nome do faraó na sua biografia e nem descreveu de pessoas que apareceram na vida dele que não tinham nenhuma respeito perante o Deus vivo. Porque para eles, para os egípcios, haviam cinco coisas importantes na cultura deles, né? Que eu ensinei lá, a alma, o espírito, a sombra, o corpo e o nome. Então eram coisas importantíssimas. O nome era uma das mais. Por isso que um dinasta, né, um faraó, quando ele não gostava do outro, ele entrava no lugar dele e pedia para depredar todo tipo de nome que era escrito, imagem que era escrito, né, talhada em todas as casas, em todos os templos e todos os sarcófagos, todos eles tentavam depredar. E também tem um estudo que eu passei referente a esses nomes, né, a importância dos nomes, da cultura de escrever em umbrais, né, o nome dos deuses e as pessoas que moravam dentro das casas eram escritos em umbrais de pedra. E que o povo de Deus tem um estudo bem interessante sobre isso, que eu passei na igreja, do porquê também que Deus possivelmente pediu para que eles passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não morresse o primogênito, o homem de cada casa. Então, irmãos, o nome é algo muito importante e diz muita coisa. Dizia muita coisa na época, principalmente na época patriarcal. Então, em primeiro lugar, o dever explicado. Tendo entendido completamente o significado do nome de Deus, agora podemos entender a importância do terceiro mandamento. Ele não somente demanda reverência e o devido respeito aos nomes e títulos de Deus, mas também a tudo que diz a respeito a ele e a sua obra. Coisas proibidas pelo mandamento 3. As coisas proibidas pelo terceiro mandamento, o homem quebra essa lei quando utiliza os nomes ou títulos de Deus, ou ora, adora, ou fala das coisas associadas ao Senhor, por qualquer outra razão que não seja desejo de honrar a Ele. Isso pode ser feito de várias maneiras. Então eu vou citar várias maneiras aqui que isso daí pode acontecer, irmãos, de forma que a gente acaba falhando seguir esse mandamento, né? Não se deve falar, coloquei aqui também, piadas ou brincadeiras. Não se deve falar coisas divinas ou em vão ou sem propósito, muito menos ainda se falar em piadas ou brincadeiras. Deve ter sempre um respeito pelo nome de Deus, respeito por Deus, por tudo que nós
o que mais nós devemos fazer é respeitar a Deus. Em primeiro lugar, reverência. Não devemos falar, adorar ou invocar o nome do Senhor sem a devida reverência. A majestade é um atributo de Deus. A, re, a irreverência tem sido uma característica na adoração moderna. Na adoração moderna, os irmãos entendem já. Em alguns louvores, algumas coisas que são inventadas nas igrejas de hoje em dia para poder modernizar um pouco a adoração a Deus, né? Então acabam desrespeitando e perdendo a reverência ao nome de Deus, né? Terceiro lugar, maldições. O nome de Deus nunca deve ser utilizado de forma vã ou para amaldiçoar alguém. Jeremias 23:10. Há, no entanto, colocações corretas e justas para se falar, né, nesse tipo de situação, como está escrito em Gálatas 1:8, 1 Coríntios 16:22. Em quarto lugar, juramentos. O nome de Deus não deve ser usado em juramentos desnecessários, quando um simples sim ou não é suficiente. E, irmãos, nós somos falhos e nós sabemos bem como não cumprir um juramento, uma promessa. Deus cumpre todos os seus juramentos e cumpre até o dia de hoje, irmãos. Isso é muito perigoso. E está escrito isso daí também em Tiago 5:12. Eufemismos. Eufemismos, irmãos, é, é a forma branda, né, de dizer certas coisas ou suavizar as palavras, né? Tome cuidado com o uso das expressões que imitam o som similar aos nomes os nomes ou os títulos de Deus. Por exemplo, é comum muitas vezes nós falarmos ou vemos pessoas falando: "Ai meu Deus, meu Jesus Cristinho, o cara lá de cima", e por aí vai. Isso é às vezes muito espontâneo sair da nossa boca isso daí. Falando isso, nós estamos falando o nome de Deus em vão. Sem propósito, sem tipo de reverência, sem propósito nenhum. Em sexto lugar, eu coloquei lucro próprio. O nome de Deus é usado de maneira vã quando utilizamos para lucro próprio. Por exemplo, isso condena aqueles que entram no ministério ou mesmo gravam músicas cristãs por mero interesse material. Pense naqueles que se unem a uma igreja apenas visando negócios ou por motivos políticos, ou, por exemplo, status. Lá eu vou ter mais visibilidade, lá eu vou crescer, é, é, vai ser melhor para mim. Lá, você entende? É mais famosa aquela igreja. Isso daí também é usar de maneira vã, né? A seu lucro próprio. Prudência. As pessoas que falsamente reivindicam ser filhos de Deus, que falam: "Oh, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus" e tal, estão tomando o nome de Deus em vão. Isso daí tem que tomar muito cuidado. Professar Cristo como Salvador é tomar o seu nome. Atos 11:26. E que nós estejamos, irmãos, realmente certos de que Ele realmente é o nosso Senhor, quando nós falarmos isso, para que não seja em vão o nome dele. Deuteronômio 28:58. Em último lugar, nesse mandamento, eu coloquei a desonra. Quando nós professamos a Cristo como o nosso Salvador e o desonramos com as nossas vidas, estamos tomando o seu nome em vão. Quando a gente fala que Ele é nosso Senhor Salvador, mas as nossas atitudes, as nossas ações mostram outra coisa, isso daí você está totalmente desonrando a Deus. Está desonrando o que Ele é, desonrando a Deus. Romanos 2:24. O quarto mandamento, irmãos. O quarto mandamento diz assim, a parte A dele diz dessa forma: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. E ele colocou
adendos nessa, complementos, né, nesse daqui dizendo assim: vocês têm 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há em 6 dias, e no sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Em primeiro lugar, como eu disse na introdução aos mandamentos, os mandamentos não foram feitos com o intuito de salvar ninguém. Seguir os 10 mandamentos não foi o intuito de servir a ninguém, salvar ninguém. A verdade é que os 2 mandamentos resumidos, adorar o seu Deus como a si mesmo e, e a seu próximo, seu próximo como a ti mesmo, adorar seu Deus em primeiro lugar, né, acima de todas as coisas. Esses 2 mandamentos já fazem com que você adore a Deus em primeiro lugar e todos os outros mandamentos sejam seguidos. Ninguém, por exemplo, você pega os adventistas do sétimo dia, eles guardarem o sábado, a gente não guardar o sábado, não será isso que fará com que Deus condene a nós. E, esses mandamentos estão também numa aliança antiga de Deus. Então eu vou dizer aqui para os irmãos, há uma discussão muito grande, eu vou dizer o que nós acreditamos, com alguns embasamentos bíblicos, mas é que isso daqui é um título para uma discussão muito maior do que isso. Então, o sábado, em primeiro lugar, a gente tem que ver aqui o sábado judaico. Os judeus, né, o sábado era um sinal de aliança entre Deus e Israel. Como está escrito em Êxodo 31, do 12 ao 16, no sétimo dia, Israel devia se abster de qualquer tipo de trabalho ordinário, carregar qualquer coisa, viagens longas, acender fogo, juntar lenha ou maná e negociar. Tipo, qualquer coisa. Ou até pegar o maná lá, qualquer coisa dessas daí eram proibidas, né, devido à aliança antiga que Deus havia feito. Porém, o dia do Senhor. Os primeiros santos começaram a se dedicar o primeiro dia da semana para adorar após a ressurreição de Cristo. Então, depois que Jesus morreu, os cristãos eles começaram a separar o domingo, que era o primeiro dia da semana, e não o sábado. Isto foi, é claro, uma alteração definitiva da prática da velha aliança. Isso ficou evidenciado da seguinte maneira, né? Em primeiro exemplo apostólico foi que no Novo Testamento ensina tanto pelo preceito quanto pelo exemplo, Jesus Cristo e seus apóstolos abriram um precedente claro quando observar, né, quando nós observamos, né, o primeiro dia da semana. Vejamos alguns versículos sobre isso, por exemplo, né, os versículos que estavam Jesus, na época de Jesus e de seus discípulos. Em Mateus 28:1 foi a ressurreição de Cristo, num domingo, primeiro dia da semana. João 20:19 e 26, a ressurreição de Cristo também é citada. Atos 20, do 6 ao 7, a última visita, por exemplo, de Paulo a Troade, onde ele pregou, ele, ele fez algumas atividades dele nesse dia com esse povo. Em em 1 Coríntios 16, do 1 ao 2, foi uma oferta dada em Jerusalém. Foi dito que as ofertas teriam que ser dadas no primeiro dia da semana. Em Atos 2, do 1 ao 47, foi o dia de Pentecostes, ocorreu no domingo também. A comemoração do dia de Pentecostes. Uma questão difícil. Então, como eu disse para os irmãos, não entrando muito em polemizar, sensacionalismo, né, referente a essa questão, eu coloquei algumas observações aqui. Tendo brevemente visto, né, que o dia de adoração tanto do Velho quanto do Novo Testamento, agora estamos prontos a considerar alguns pontos de discórdia, né?
primeiro, dizem que no sábado é o sinal da aliança com Israel. Portanto, é estimada de natureza da velha aliança, que foi acontecido no Antigo Testamento. E a nova aliança veio com a vinda de Cristo. A segunda coisa é que o quarto mandamento é o único que não foi reafirmado após o Calvário e faz parte da lei cerimonial. Nenhum cristão do Novo Testamento foi repreendido por quebrar o sábado. Então, eles também faziam o uso do sábado e o domingo nunca foi chamado de sábado. O domingo era um dia utilizado também para adorar a Deus, mas não que um entrou no lugar do outro. Isso daí uma curiosidade, né? Em terceiro, nenhum cristão deve ser julgado pela observância do sábado. Romanos 14, do 5 a 8. Nem mesmo, mesmo nesse tópico, Colossenses 2, do 16 ao 17, cobre todo o sistema da velha aliança quanto aos sábados e os dias santos. As igrejas apostólicas se baseavam na ressurreição de Cristo para como base, né, para utilizar o domingo. Eles nunca ligaram ou se referiam a esse dia como sendo o sábado. E que Cristo deixou claro que o sábado foi introduzido para benefício do homem. E em Marcos 2, do 2, 27 e Êxodo 20, do 2 ao 11. Tanto que no sábado, que não era para ser feito nenhuma atividade, Jesus mesmo foi julgado por estar curando e fazendo milagres no sábado. E que Jesus fez, ele estava fazendo e tal, que ele era nova aliança, algumas coisas mudaram. Ele mostrou que no sábado ele poderia ser feito algumas coisas. E por último, sobre o regime da nova aliança, os cristãos separaram um dia entre os sete para a adoração de Deus, que foi no domingo. Isso não revela a base do princípio do sábado. Seria uma base, né, tipo do princípio do sábado, que seria o dia de adoração a Deus e um dia de descanso, como Deus, Jesus mesmo se disse que esse dia foi feito para o benefício do homem também. Então, essa questão é meia polêmica, controversa, como eu disse, isso daí, o que importa é nós termos um momento nosso descanso, irmãos, e também termos um momento o dia de adoração a Deus. Como conclusão, notamos as provas aparentes contrárias usadas nesse debate. Infelizmente, nem sempre é fácil conciliar completamente as várias opiniões, várias escritas, né, referente a isso nas escrituras. Mas que, como conclusão aqui, eu coloco, irmãos, para vocês, que vamos exercitar o amor, né, com aqueles que divergem de nós em questões difíceis. Então, não usar isso daí como questão de discussão, briga e tudo mais. Como eu disse algumas vezes, Deus precisa de testemunhas e não de advogados. Advogado. Não precisa de ninguém como advogado dele. E o último mandamento, e não menos importante, está escrito assim: honre seu pai e sua mãe. E como complemento ele colocou: assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Primeiro mandamento, irmãos. Primeiro mandamento, deixa eu colocar aqui. Deus diz pra gente quem que nós devemos adorar. Em segundo lugar, ele fala como nós devemos adorar. No terceiro, ele diz que a reverência, como que deve ser a reverência e a realidade na adoração. E no quarto mandamento, o dia de adoração. E o quinto, irmãos, se nós olharmos de certa forma os 10 mandamentos aqui, nós notamos por várias vezes que eles são divididos em duas partes. Na primeira parte se trata do dever para com Deus, e na segunda se trata, né, do dever nosso com o homem. Mas só que aí a primeira olhada que a gente dá nesse quinto mandamento, né, a gente já acaba automaticamente, né, indicando que ele é a- ele faz parte da a parte, né, de que se trata com o homem, né?
Nós observando assim, a gente já pega e já joga ele para a segunda parte dos mandamentos, que é a parte que se refere ao homem, e não a parte de deveres para com Deus. Só que, é, entretanto, né, um pouco mais de reflexão vai revelar para a gente que esse mandamento ele, ele é o único, pois ele está em uma posição de transição entre as duas partes, entre a parte de adoração a Deus e a parte do homem. Ele está intermediando, ele está entre um e entre outro. Por quê? Ao honrarmos aos nossos pais, estamos honrando a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Na medida que isso é delegado ao homem, o quinto mandamento realmente trata a respeito da atitude do homem para com a autoridade dada por Deus. A mais antiga base, né, até a gente ver a parte, a base patriarcal antiga, os antigos patriarcas que eu ensinei para os irmãos, nessa autoridade, é, é manifestada através da paternidade. Então, a mais antiga base, né, é sempre feita através da paternidade. Por exemplo, Abraão. Abraão é considerado para nós, né, como o pai da fé. Ao honrarmos os nossos pais, nós estamos nos submetendo ao Senhor que instituiu e autorizou a família. Considere o fato de que Deus mesmo se revela para nós, né, como nosso Pai, como está escrito em Mateus 6:9. Então, já quase concluindo aqui, irmãos, os deveres neste mandamento seriam nada mais nada menos que, primeiramente, o respeito. Então, a falha em honrarmos, né, os nossos pais é uma afronta à honra de Deus. Quando os pais em uma sociedade param de exigir e receber respeito, da mesma forma, os professores, a polícia e outras autoridades também não recebem, não são respeitadas. A destruição da família leva a um caos na sociedade. Infelizmente, às vezes o governo tenta enfraquecer a família. Então, não percebemos que isso causa um enfraquecimento em toda a autoridade em tudo, das leis, em tudo. Todas as autoridades que existem acaba afetando. Para reparar, irmãos. Para reparar isso daí, que vocês vão verificar que isso daí é verdade. E, em segundo lugar, eu coloquei a obediência. A obediência aos pais é a forma mais básica do governo humano. A obediência aos pais também ensinam a criança de como submeter a Deus. A primeira impressão de Deus, a impressão de Deus deve vir da firmeza em amor que a criança recebe do seu pai humano. Então, a criança não é ensinada a obedecer aos seus pais, a criança que não é, né, é ensinada a obedecer aos seus pais terá dificuldades para submeter ao Deus, a adorar a Deus, a submeter a adoração a Deus. Que isso seja uma atenção aos pais de hoje em dia, que o respeito básico a Deus começa com o respeito aos pais. Então, os pais têm que ficar sempre atentos. O cuidado para com os pais doentes, idosos e necessitados, 1 Timóteo 5:4. A gratidão deve ter, em 1 Provérbios 31:28. Cuidado para não ferir aos pais. O abuso aos pais muitas vezes, como está escrito, por exemplo, em Êxodo 21, 15 e 17, acaba sendo frequentemente o hobby, né, a intenção do coração dos tolos, né? O filho que frequentemente fere o coração dos seus pais é a ocupação dos tolos. Eles sempre estão prontos a fazer isso, a ficar ofendendo, ferindo. E a gente pode ver como base Provérbios 10:1 e Provérbios 30:17.
E partindo aqui para nossa conclusão, eu coloquei assim, irmãos. A existência da lei de Deus prova a sua natureza infinita. A lei de Deus revela nas Escrituras, em nossas próprias consciências, e revela as más ações, palavras e pensamentos do ser humano, de nós mesmos, irmãos. Somente um Deus onisciente poderia fazer leis que responsabilizam as palavras e segredos de pensamentos dos homens e dos anjos. Essas leis, como eu disse, são imutáveis. Elas não precisaram de consertos, ajustes. Foram leis feitas por Deus, um Deus puro e um Deus perfeito. E elas mesmo indicam os nossos erros. Somente um Deus todo-poderoso poderia trazer cada ofensor a julgamento. Qualquer um, os anjos, os homens. Pelo fato dele ser onipresente, ninguém pode escapar do seu julgamento. E, e o que, como eu disse, né, as leis vieram, mas já foi implantado dentro de nós algo, é, por mais que seja supérfluo em algumas pessoas, seja minimizado, o que é certo e o que é errado. Algo foi implantado na nossa cabeça, nós sabemos, nosso coração nos acusa quando nós estamos certos ou quando estamos errados. E coloquei como base ali Salmo 139 e Atos 17 ao 31. Então, irmãos, essa aula ela se estendeu um pouco, por isso que eu acabei trazendo para vocês um complemento da aula anterior, né? Desmembrei os 5 primeiros mandamentos nessa aula. E na próxima aula eu vou trazer os últimos 5 mandamentos. Então ela acabou se estendendo um pouco mais. Tem muito conteúdo para falar sobre esse tema e que os irmãos possam colher das minhas palavras o que, como Paulo disse, as coisas boas colher para si e usar como base sempre a palavra do Senhor. Eu gostaria de estar fazendo uma oração para finalizar. Eu peço perdão por alguma coisa que eu possa ter falado errado, alguma alguma coisa que eu me confundi ou me engasguei nas minhas palavras, mas eu estou deixando Deus me usar e estou fazendo o melhor que eu posso para os irmãos, para trazer para os irmãos um melhor estudo e que possa haver frutos nessas aulas, em nome de Jesus. Então eu vou agradecer aqui. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa aula. Senhor Deus, obrigado por esse complemento. Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor Deus, primeiramente por a Sua palavra estar disponível para conosco, Pai. Mesmo que nós estamos em momento de quarentena, não estamos indo nas igrejas, Pai, para executar, Senhor Deus, a leitura da Tua palavra, adoração a Ti, louvores, mas o Senhor Deus tem usado os seus para não fazer com que a obra pare, Senhor. Que o Senhor possa estar me usando a cada dia, a cada domingo, para que eu possa continuar, Senhor Deus, com esse chamado. Abençoa cada um deles, cada um que está aqui assistindo, Pai, cada um que está fidelizando, Senhor Deus, a Ti e não a outras coisas, Pai. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, que morreu na cruz por nós. Amém. Então é isso, irmãos. Muito obrigado por amar essa aula e que o Senhor seja abençoando a vida de vocês e a semana e abençoando o trabalho, abençoando nossa nação, abençoando todos conforme cada um tem a sua necessidade, conforme a vontade de Deus. Amém? Obrigado. Até a próxima aula.